João capítulo 14. Amém. Nós vamos ler a partir do 12. Todos acharam? Amém. O Senhor quer que a gente entenda a importância do Espírito Santo na nossa vida. Você vai entender nessa manhã a importância da descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo foi o momento em que pessoas comuns, pessoas normais, comuns, passaram a viver uma vida sobrenatural com Deus. Isso foi o Pentecoste. O Pentecoste foi assim. Foi as pessoas comuns vivendo o sobrenatural, estando prontas a viver o sobrenatural. O Pentecostes, ele não foi apenas línguas, né? Até porque quem estava aqui no passado, a gente sabe que o Senhor falou, né, através das línguas, para que todas as pessoas de todas as nações que estavam naquele local pudessem compreender e juntamente ser edificadas ali, né? Por Ele, ser cheia de poder por Ele, independente da sua nação. Mas o que aconteceu naquele dia foi um divisor para o coração daqueles homens, daquelas pessoas que ali estavam. O Pentecostes é o divisor, é o que divide um antes de um depois. Pensa nos discípulos. Antes dos discípulos terem o Espírito Santo neles, quem eles eram? Medrosos. Quando o Senhor Jesus é perseguido, todo mundo sabe o que faz? Fica escondido. Quando o Senhor Jesus morre, todo mundo fica inseguro, sem direção. Esse era o antes deles serem cheios do Espírito Santo. Mas aí, depois que eles passam pelo derramar do Espírito Santo neles, dentro deles, o Espírito Santo habitando neles, tudo é diferente. Eles recebem coragem, eles começam a pregar, sendo usados e ousados da mesma forma como o Senhor Jesus era quando o Senhor Jesus fazia. Olha o depois do Espírito Santo, o que acontece? Milhares de pessoas foram alcançadas por aqueles homens que antes eram homens medrosos, inseguros, e eles foram transformados. A igreja nasceu. A igreja nasceu a partir do derramar do Espírito. Olha só, entenda aqui que o Espírito Santo, ele capacitou, ele deu a capacidade. O Espírito Santo, ele pegou aqueles homens comuns, cheios de defeitos, de erros e de debilidades, e ele capacitou para que eles pudessem fazer aquilo que até então era só uma promessa. Era uma promessa apenas de que eles poderiam fazer o que eles fizeram, mas o Espírito Santo capacitou. Eu quero que você leia comigo a promessa. Nós vamos ler a promessa. Abra em João 14, a partir do 12, nós vamos ler, diz assim, ó. Lembra quem está falando aqui, hein? Quem está falando? Jesus. O próprio Senhor Jesus. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará
igual Jesus ou ainda maior? Peraí, quem? Esse pessoal aí? Quem nega? Quem tem medo? Eles? Parecia uma loucura. Mas o Senhor Jesus já estava aqui falando para os discípulos, enxergando lá na frente que quem iria capacitar era quem? O Espírito Santo. E aí ele continua falando: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Olha só. Os discípulos neste momento, eles estavam só ouvindo mais uma pregação. Na cabeça deles, talvez eles não tinham ideia do que é que estava acontecendo no mundo espiritual. Jesus estava dando poder. Porque todo aquele que usasse o nome de Jesus teria poder para realizar todas as coisas. Não ia ter impossíveis. Os discípulos estavam ouvindo aquela pregação como mais uma pregação, mais um entendimento, mas no mundo espiritual ali, aqueles discípulos estavam recebendo ali poder. E aí ele fala assim, ó: se me amais, guardai os meus mandamentos. Porque lógico, o Senhor Jesus ainda não tinha falado do Espírito Santo aqui. Ele vai falar agora. Ele ainda não tinha falado. Mas a base para você ter o Espírito Santo, que é o que vai capacitar tudo isso daí, é ter o Espírito dele, é você guardar o mandamento. Porque Judas guardou o mandamento? Não teve o Espírito Santo. Judas ouviu. Talvez uma pregação, outra pregação, outra pregação, outra pregação, outra pregação, mas não recebeu a promessa. Porque ele não guardou o mandamento. A palavra do Senhor são inúmeras promessas para as nossas vidas. Mas o que vai dizer se a gente vai, se Deus vai realizar essa promessa em nós, se nós vamos alcançar essas promessas, é justamente se a gente guarda o mandamento do Senhor. Por isso que no meio desse ensinamento ele para tudo para lembrar, mas quem me ama, não fica só falando que me ama. Quem me ama, guarda os mandamentos. E guardar os mandamentos não é saber e não usar, é agir os mandamentos. E aí ele continua falando, ele fala assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro conselheiro. Algumas Bíblias falam outro consolador. Enquanto o Senhor Jesus estava nessa terra, ele estava aconselhando os discípulos. Os discípulos tinham Jesus todo o tempo lá, dando a direção para que eles pudessem seguir. Jesus era o conselheiro ali. E aí ele fala agora que ele vai rogar ao Pai, e o Pai vai dar o quê? Outro conselheiro, para que fique convosco para sempre. Aí ele fala quem é? Que é o Espírito dele. É o Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Que o mundo pode receber, gente? Não pode. Porque lembra que para receber tem que guardar os mandamentos? O mundo guarda os mandamentos? Não. O mundo ri de você quando você guarda o mandamento. Ele não guarda o mandamento. O mundo pega os versículos soltos porque acha bonito e fala que é guardar o mandamento. Mas a gente sabe que é guardar o mandamento. Para guardar o mandamento tem que ter renúncia. A renúncia é diária. Para guardar o mandamento eu tenho que renunciar a muitas coisas. Senão eu não guardo, senão eu só entra por um ouvido, sai pelo outro ouvido. E conhecimento sem ação não vale nada. Você consegue entender isso? E agora ele fala uma coisa, é muito forte. Ele fala que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem não conhece. Mas
fala assim, ó, vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então vamos entender aqui. O Espírito Santo não veio agora. O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, estava com eles todo o tempo. Mas existe uma diferença do Espírito Santo estar do lado de fora e o Espírito Santo estar do lado de dentro. Olha o que ele fala. Esse Espírito habita convosco, mas ele estará agora em vós. Quando você aceita Jesus, você decide se batizar. Eu até falo sempre isso para os adolescentes, os adultos que entraram na igreja adolescente já sabem, porque a gente já falou, né? 1 milhão de vezes. Eu falo para eles: olha, pensa que você se batizou, você entra sujo, você sai limpo e o Espírito Santo passa a andar com você. Ele passa a andar com você, andar do seu lado. Isso é maravilhoso. E os discípulos já tinham isso, o Espírito Santo andando com eles, porque o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Jesus estava com eles. Então eles já tinham, mas estava do lado de fora. A promessa é Deus em nós. Como assim? Gente, parece um absurdo. Como Deus confia em nós para colocar o Espírito que é dele, que é santo, que é limpo, em nós. Olha esse amor. É pela misericórdia, porque a gente merece esse crédito, a gente não merece nada, mas ele faz essa promessa. Ele termina falando que não deixaria os discípulos órfãos, porque ele sabia que os discípulos iriam se sentir órfãos quando Jesus passasse pelo que ele precisou passar, porque o Espírito Santo ainda estava lá de fora. Mas quando eles sentissem Deus neles, tudo ia mudar. Você consegue compreender isso? O que aconteceu naquele dia de Pentecostes foi o cumprimento desta palavra. Olha que coisa. E é visível o antes e o depois na vida dos discípulos. Eles pareciam até outras pessoas, não parecia a mesma pessoa. Isso porque o Espírito Santo, além de fortalecer, ele também ensina. O Espírito Santo, ele te fortalece, mas ele te ensina, ele te capacita. Vamos lá, vai aí no 26. O que ele fala aí? Ó? Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha que coisa. Eu vou falar sobre um discípulo mais polêmico, que é Pedro. Pedro, o Pedro que antes tinha o Espírito Santo andando com ele, mas não dentro dele, olha como ele era bem mais fraco. Porque o Espírito Santo estava só ensinando para ele: Pedro, esse não é o caminho, é por aqui. Pedro, não é assim. Pedro. Então o Espírito Santo, ele primeiro precisa preparar o seu coração, te ensinar a fazer a vontade de Deus para poder habitar em você. Mas esse Pedro, com o Espírito Santo do lado de fora, ele era bem mais fraco, mais frágil. Ele foi a pessoa que negou. Ele foi a pessoa do medo, muito medo. Ele esqueceu de quem ele era quando ele não tinha Jesus motivando ele fisicamente lá. Por isso que quando Jesus ressuscita, esse Pedro, que foi chamado para ser pescador de almas, ele é encontrado pescando peixes. Jesus ressuscita e o pescador de almas não estava pescando alma nenhuma.
Ele estava onde? Com medo. Jesus encontra ele aonde? Pescando peixe. Encontra ele olhando para trás. Olhando para trás. Quer dizer, tudo que ele tinha aprendido agora morreu, acabou. Mas Jesus tinha prometido que o Espírito Santo fazia lembrar. O Espírito Santo te lembra de quem você é. E o Espírito Santo, ele te faz lembrar. Ele falou, é uma promessa na palavra do Senhor. Só que aí, o Espírito Santo desce sobre Pedro. E o que acontece após ele ser batizado com o Espírito Santo? Ou seja, o Espírito Santo que caminhava com ele passa a morar dentro dele. O que acontece? Nesse momento, tudo se torna bem. Fala assim, ó, bem diferente. Você olha o Pedro curando. Você vê na história Pedro agindo a fé. Você vê nas histórias as coisas que Pedro fez. Ele não negava mais a Deus. Pelo contrário, ele viveu o propósito até o fim. Fez todas as coisas que Jesus prometeu. Pedro cumpriu aquilo. Inclusive ele morreu por amor do Senhor. O Pedro que fugiu para não morrer lá atrás. Você não é discípulo de Jesus? Eu não conheço, nunca ouvi falar. Aquele Pedro lá, que negou 3 vezes. Para você ver que não foi algo, foi 3 vezes. Para você ver como ele era fraco. Esse Pedro se torna um homem forte. É visível o antes e o depois na vida dos discípulos. E hoje, quem é que é os discípulos de Jesus, gente? Quem é que é os discípulos de Jesus? Nós. Essa palavra é para Pedro? Pedro já cumpriu. Ele já ouviu, já recebeu, já passou, já viveu. Essa palavra é para nós, para mim, para você. E você precisa entender que tem que existir esse antes e depois. O antes e depois, esse divisor, ele existe na vida daquele que recebe o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo entra, o Espírito Santo traz com ele coisas maravilhosas. Amém, pessoal? Mas tem uma coisa. Para o Espírito Santo encher o nosso coração da presença dele, das coisas maravilhosas que ele tem preparado para nós, as coisas ruins que habitam o nosso coração precisam o quê? Sair. E aí que é a questão, hein? Precisa sair. Aquilo que não presta precisa sair. Como que o Espírito Santo vai disputar espaço com aquilo que é ruim que está habitando o seu coração? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Isso aqui, ó. O que é isso aqui? Orgulho. Orgulho, ele foi o primeiro pecado que existiu, você sabe, né? O primeiro. Quem foi que teve orgulho? O diabo, né? Quando a gente é uma pessoa orgulhosa, a gente está imitando o diabo. Pastor, eu não tinha pensado por esse lado. Como assim eu estou imitando o diabo? Pois é. Porque esse foi o pecado do diabo. Foi um pecado no caráter. O orgulho, ele impede a dependência de Deus. E não existe cristão que não viva na dependência de Deus. O cristão é aquele que não vive pela força do seu braço, mas ele vive pela força de Deus. Ele vive pela fé. E o orgulho te impede. Quem acha que já sabe tudo, que não precisa aprender nada, não busca mais a presença de Deus.
Uma vez eu vi uma pessoa falando assim, não, eu não leio mais a Bíblia porque eu já conheço. Eu já sei, eu já aprendi, já li tudo. Eu já li tudo, já aprendi. É uma pessoa orgulhosa. Eu leio a mesma passagem, se eu ler 300 vezes, cada vez Deus vai falar o meu coração da forma como eu preciso aprender naquele momento. Mas a pessoa orgulhosa, ela fala, não, eu já sei. A pessoa orgulhosa, ela barra o Espírito Santo. O Pentecostes, o Espírito Santo lá, vem sobre as pessoas que estavam, gente, rendidas. As pessoas que estavam ali reunidas e dependentes de Deus, buscando a Deus. Repete assim, o Espírito Santo. O Espírito Santo não enche quem é cheio de si. Quem é cheio de si. Se você é cheio de si, como que o Espírito Santo vai te encher? Não vai. Você consegue entender isso? Sim ou não? Sim. Você tem que tirar do seu coração o que te impede. Por exemplo, o pecado. E às vezes está escondidinho, às vezes está ali à mostra. E às vezes o pecado está lá, escondidinho. Mas o batismo do Espírito Santo é santificação. O Espírito Santo, ele habita num ambiente limpo espiritualmente. Como que o Espírito Santo ele vai habitar num coração onde o rei é o pecado? É o pecado que reina. Olha, Espírito Santo, o pecado é o rei do meu coração. Mas se o senhor quiser ficar aí, fica à vontade. O rei é quem manda. Se o pecado está lá, o pecado está reinando. Você tem que decidir arrancar. A palavra de Deus faz um alerta. Não entristeçais o Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo fica feliz de conviver num lugar com pecado? Não, ele não vai habitar. Ele não vai competir trono com o pecado. Ou é uma coisa ou é outra. Então agora vamos pensar aí nos pecadinhos de estimação, nos pecados ocultos. Gente, o que entristece o Espírito Santo? A vida de aparência, sem uma transformação real. Você fala de Deus, fala de Deus, fala de Deus, mas não age Deus na hora H, na hora de tomar suas decisões, que vão mostrar o quão de Deus você é. Você mostra o contrário. A vida dupla. Aqui na igreja é uma coisa, lá fora é outra coisa. O diabo está cheio de distração ali, para jogar para vocês. Ele quer te distrair. Lembra que eu falei? Ele não precisa te destruir. Ele só precisa te distrair. Se ele te distrair, meu mano, você não vai nem perceber que você está indo para o inferno. Ele não precisa te destruir, senão você vai se arrepender e vai falar, ai não, Senhor, me ajuda. Às vezes quando o diabo destrói a pessoa, é mais um espaço para a pessoa buscar Deus, porque ela vê a destruição. Mas a distração, ela é sutil. Ele te distrai. Não, isso aqui não tem nada. E aí, a pessoa vai mantendo o Espírito Santo fora dela. Você entende? Porque ela decide viver com o pecado dentro. Então, essas coisas têm que sair. Por exemplo, aqui, o que mais que tem que sair aqui, É o quê? Sentimentos malignos. Sentimento maligno. Será que o Espírito Santo estaria num ambiente cheio de sentimentos malignos? Sim ou não? Não tem como. Quais sentimentos malignos? Muitos. Mágoa, a falta de perdão, dúvida. O que é que você tem de maligno? Ódio, rancor, angústia, vitimismo. O que você carrega que é maligno? Às vezes até algo que você não dá muito valor, um desânimo. Pastor, eu não odeio ninguém,
tenho mágoa de ninguém, mas nossa, eu sou desanimado para as coisas. É um sentimento maligno. Maligno, porque Deus te deu vida, porque isso impede sua gratidão. Uma pessoa desanimada é uma pessoa ingrata. Não existe uma pessoa desanimada e grata na mesma frase. Não existe. Você consegue compreender isso? A pessoa que tem mágoa precisa pedir para Deus limpar, porque o coração ferido, ele vira um lugar que impede o mover de Deus. O seu coração sangrando, ele não dá espaço para o Espírito Santo transbordar o azeite dele. Você consegue entender isso? Então você precisa parar para pensar, não, peraí. Eu vou ter que tomar uma decisão. Porque tem muita gente que quer o Espírito Santo, mas mantém as feridas escondidas que ficam sangrando, ocupando o lugar dele aí. Pergunta a pessoa do seu lado assim, ó. Como vai haver derramamento completo se existe uma prisão emocional? Como o Espírito Santo vai derramar? Ele quer liberdade, porque o Espírito Santo é liberdade. Como que ele derrama o Espírito da liberdade se você não quer sair da prisão emocional? Você tem que querer sair, lutar. Não é fácil? Claro que não. Mas você tem que querer sair, lutar, falar, pedir para Deus ajuda. Senhor, ó, esses sentimentos ruins estão me matando. O diabo quer te deprimir. Você vai ser uma pessoa o quê? Deprimida, que não tem vontade de viver, não tem vontade de fazer as coisas, que quer sumir. Isso daí é totalmente maligno. Se você mantém esse sentimento, você vai alimentando, aquilo te toma. Mas essa não é a vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo quer que você arranque esse sentimento. Amém, pessoal? Para que ele tenha espaço. Qual o próximo aqui que você tem que tirar do seu coração? Ó? Incredulidade, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aí que está a questão. Se você não tem fé, é impossível, você não agrada a Deus. Quantas pessoas frequentam o culto, só que não acreditam de verdade que Jesus pode transformar, que Jesus cura, que Jesus batiza, que Jesus protege, que Jesus é Pai, que Jesus morreu por você. Às vezes a pessoa, não é assim. Tem gente que não acredita, não sei. A Bíblia fala sobre o inferno, mas eu não sei. E a pessoa fica ali incrédula. E aí, como o Espírito Santo habita no coração que não acredita na verdade? Só que é assim, quando você não acredita na verdade, automaticamente você está acreditando na mentira. Pode perceber. Nunca existe o meio termo. Lembra que o muro já é do diabo? Nunca existe o meio termo. Ao não acreditar na verdade, você automaticamente está acreditando na mentira. Você entende? Na descida do Espírito Santo, lá no cenáculo, quando desceu sobre os discípulos, eu sinto que eles estavam cheios de expectativas ali. Eles estavam esperando pelo poder de Deus. E o Espírito Santo, ele se manifesta aonde existe a fome de receber, a sede de receber. Sem fé, sem vontade de buscar, você não chega em lugar nenhum. Você entende? Você precisa ter a fome, a vontade de receber. A fé é o que te leva a isso. Nós vamos buscar o Espírito Santo daqui a pouquinho. Você vai elogiar. Jesus, sou lindo, sou maravilhoso. Senhor, eu quero a tua presença. A forma como você se posiciona com a sua fé
muda tudo. Agora a pessoa que na oração não busca, não abre o coração, ela é incrédula. Como que o Espírito Santo habita um coração incrédulo? Se a fé é a chave que vira, consegue entender? O que mais que tem que arrancar do coração? Dentre muitas coisas, eu trouxe só alguns exemplos. O quê? Medo. E principalmente o medo de se entregar. O medo de se lançar ao propósito. Tem gente que deseja o Espírito Santo. Ah, pastor, eu quero o Espírito Santo, sim, eu quero. Mas ela tem medo de perder o controle. Ah, então, mas é o Espírito Santo que vai controlar tudo? Se eu me lançar? Ele é que dirige. Ele que dá a direção. E muitas pessoas têm medo de se lançar porque não quer perder o controle. Pentecostes é entrega total, gente. O Espírito Santo não vai descer sobre você se você não se entregar. Lembra que a palavra fala que o verdadeiro amor, ela lança fora todo medo. O verdadeiro amor, ele causa isso. Você ama Deus com todo o seu coração. Você não fica com medo de se lançar. Você não fica ansioso pelo amanhã. Tem gente que tem medo do amanhã. Tem gente que vive ansioso. Ah, eu não sei como é que vai ser as coisas. Gente, quem quer viver o sobrenatural precisa parar de negociar a entrega. Quer viver o sobrenatural? Para de querer negociar a entrega. Você tem que se entregar e acabou. Ah, mas se der medo, vai com medo mesmo. Se lança. Quando viu, o medo já ficou lá para trás. Você precisa querer arrancar o medo do seu coração. Uma decisão. O medo não vai me dominar. A escolha não vai tomar decisão. O Espírito Santo, ele não procura um coração perfeito. Ah, pastor, então o Espírito Santo precisa de um coração perfeito. Ele não procura um coração perfeito, ele procura um coração disponível e disposto a se arrepender. Então não precisa ser perfeito, mas você tem que estar disponível para a mudança, disposto ao arrependimento. É o que você precisa, é o que é necessário, porque o que Deus quer derramar já está preparado para você, tá? O que Deus quer derramar sobre a sua vida já está aqui, ó, no céu, já está tudo preparado, tudo lindo. Mas talvez ainda exista algo que você precisa tirar daqui primeiro. Eu dei só alguns exemplos, mas a gente sabe que tem coisa demais que a gente vai acumulando no nosso coração e que vai impedindo a habitação do Espírito Santo dentro dele. Para pensar na sua vida, o que é? O que te impede? Você tem que tirar o que te impede. Porque quando você tira o que te impede, existe espaço para colocar o que transforma. Eu vou dar um exemplo. Sai o orgulho, sim ou não? Então, quando sai o orgulho, tem espaço para entrar o quê? Ai, ufa, agora tem espaço. Estava abarrotado, que a humildade não passava nem perto. Que é orgulho e humildade, eles são opostos. Agora que o orgulho saiu, sobrou espaço. Agora podemos colocar o quê? A humildade. A humildade. Humildade para confiar no Senhor, para depender do Senhor. Porque o Espírito Santo, ele gera essa dependência, né, de Deus. É uma dádiva poder depender de Deus. Quando a gente depende de Deus, a gente reconhece que a gente é pequenininho, desse tamanhozinho. Que a gente é igual um bichinho. Pequenininho. Falei bichinho, lembrei de Jacó, lembra? Todo mundo lembrou, né?
gente é pequenininho. E Deus nos ama mesmo assim. A gente reconhece que a gente é pequenininho, que a gente precisa dele. E a nossa vida é uma vida diferente quando a gente é humilde. A gente aprende. A gente não se preocupa, sabe, com status. Não, é tudo no tempo de Deus. É do jeito que Deus vai fazer. É confiando. Você não é melhor que ninguém. Você não se incomoda quando alguém te repreende. É outra. A repreensão para um orgulhoso é um poço onde ele afunda e vai até o inferno. A repreensão para o humilde é o degrau da escadinha que vai fazer ele melhorar cada dia e fazer o quê? Subir até o céu. Olha só como é diferente. Então, a humildade é muito importante. Só que ela entra quando sai o orgulho. Você tirou aqui os sentimentos ruins. Não tiramos os sentimentos ruins? Sim ou não? Sim. Então vamos colocar agora sentimentos bons. Como por exemplo o quê? O amor. E o amor traz com ele muita coisa. O amor traz perdão, traz felicidade, traz união. O amor ele vem assim, ó, carregando assim, ó, de mãozinha dada todos os sentimentos, tudo aquilo que é bom. Quando você retira o que é ruim, sobra espaço para colocar aquilo que é bom. Olha o fruto do Espírito Santo aí. Pode perceber, é o fruto do Espírito Santo. Curando aí corações, né? Relacionamentos. Porque quando o amor vem restaurando. Olha que coisa maravilhosa. Amém, pessoal? Amém. Quando o mal sai, aí o sentimento, a maldade. A maldade saiu, então tem espaço para outros sentimentos. Tem espaço para benignidade, bondade. Olha, o espaço está lá agora. Olha que coisa. Quando você retira o que é ruim, existe espaço para você colocar o que é bom. E o fruto do Espírito vai se completando. Está vendo aí, sim ou não? Está vendo? O Espírito vai se completando. É assim. Lembra que saiu nos sentimentos ruins, saiu também a ansiedade que estava lá também. Mas aí, agora a ansiedade não está mais lá. Então, temos espaço para paz. Quem quer paz? Amém. Temos espaço para entrar a paciência. Saiu a ansiedade, saiu o nervosismo, saiu a raiva, agora sobrou espaço. Ó, eu tirei aquele sentimento, sobrou espaço para entrar. Ó, o fruto do Espírito aqui se completando. Olha o que está acontecendo com esse coração. Esse coração está sendo transformado. Ah, pastor, mas a vida é uma guerra. Mas mesmo em guerra, porque a vida é uma guerra espiritual de fato, mas mesmo em guerra, existe o descanso espiritual, gente. A guerra acontece do lado de fora, a guerra não pode acontecer aqui dentro. As tempestades existem, balançam o barco, o vento sopra, a gente passa pela nossa vida, mas você tem que entender que isso é do lado de fora. Jesus entendeu isso, por isso que ele tinha tranquilidade de, no meio da tempestade, ele o quê? Descansava. Começa a acreditar, confiar. Peraí, a guerra está acontecendo, mas é do lado de fora. Eu não vou deixar a guerra entrar do lado de dentro. Do lado de fora eu venço. Se a guerra entrar do lado de dentro, você morre, porque você se entrega, porque você acha que agora é o fim. Acabou tudo. Você consegue entender, gente? Sim ou não? É isso, gente. Então, saiu o pecado aquela hora, não saiu? Quando sai o pecado, sobra espaço para isso aqui, ó. Santidade, olha só. Não dá para ter as duas coisas. Ou é uma ou é outra. Teve que sair o pecado para a santidade entrar. E quando a santidade entra, o Espírito Santo ele tem
poder para transformar os pensamentos, os sentimentos, os desejos. Mas você precisa permitir. Ó, o coração sendo transformado. Um coração que antes tinha tanto ódio, descontrole, desequilíbrio. Mas aí, quando você decidiu que você ia arrancar todas aquelas coisas ruins, aí vem o quê? Sobrou espaço para ele? Que bom! Sobrou espaço para ele próprio. Ele pode habitar o seu coração. E aí você começa a perceber que o Espírito Santo, ele não é aquele que só te faz sentir a presença dele aqui no culto. O Espírito Santo faz você conseguir mudar o seu comportamento fora da igreja também. O seu comportamento lá fora. Antes, os sentimentos te dominavam, os problemas te dominavam. Agora você tem o domínio próprio. Olha que coisa. Domínio próprio. Você tira a tristeza, você tira tudo que não presta, e aí sobra espaço para entrar o quê? Alegria. Antes você era uma pessoa medrosa vive fugindo. Mas agora você tem espaço para a alegria do Senhor morar. Olha que coisa. Consegue perceber o que aconteceu aí? Sim ou não? O que é a alegria do Senhor? E a alegria do Senhor, a alegria que vem do alto. Por isso que quando eu oro para uma pessoa no aniversário, vira e mexe, eu falo assim: meu Deus, dá toda a alegria que vem do céu. Porque a alegria dessa terra é passageira, mas a alegria que vem do céu, ela permanece. E ela, a alegria que vem do céu, ela não precisa depender das circunstâncias. Você é alegre por ter sido remido. O resto é resto. O resto é só as bênçãos que Deus vai nos acrescentando, as lutas que a gente vai vencendo, as dificuldades que a gente vai aprendendo. O resto é resto. Mas a alegria do Senhor está conosco. Você percebeu que quando você decide tirar os frutos podres, que você tirou aqui, ó, um monte de fruto podre, isso daqui eram frutos podres do coração, que habitavam no coração. Quando você decide tirar o fruto podre, tem espaço para o fruto do Espírito. Tem espaço para frutificar o que é bom. Olha que coisa. Só que o fato é que muita gente, ela busca somente os dons do Espírito. Porque, lógico, os dons são maravilhosos, né? Os dons são maravilhosos. Mas Deus sempre vai gerar primeiro o fruto do Espírito. Mas por quê, pastora? Entenda que dom do Espírito é poder de Deus. É o poder que Deus te dá quando você frutifica para Ele. Então, o dom do Espírito, ele sempre vem depois de que você tem o fruto. Ele dá dons, né? Ele dá os seus dons, ele fala na palavra dele sobre os dons que ele entrega para cada um. Um recebe dom de cura, ele olha para outro e fala: isso aqui vai ter o dom da palavra de sabedoria, dom de línguas, dom de ciência, inteligência, dom da palavra, profetizar. Esse aqui vai ter o dom do discernimento do Espírito. Esse aqui ele opera maravilhas. Esses são os dons de Deus. Tudo isso é maravilhoso. Ano passado a gente explicou a importância de cada um deles, né? Quem lembra? Lembra? E isso tudo é maravilhoso. Mas você precisa entender que é o fruto que testifica da onde vem o dom. O fruto, o que você frutifica, é o que prova
se o dom veio de Deus ou não. Primeiro vem o fruto. Você lembra que no julgamento, a palavra de Deus fala que muitos dirão assim: Senhor, Senhor, mas nós fizemos maravilhas em teu nome. Quem já leu essa passagem? Já leu, né? Nossa, Senhor, a gente profetizou, a gente curou, e fez tanta coisa em teu nome, como que eu vou para o inferno? Muitas pessoas vão ficar assim naquele dia. E aí, quando eu leio essa passagem, eu vejo que ela pode se referir tanto a alguém que viveu uma vida com Deus e se afastou. Então, uma pessoa que um dia, foi usado por Deus e deixou de ser usado em algum momento, quanto também alguém que viveu no engano, achando que estava sendo de Deus quando não estava. Eu conheço tanta gente assim. Conheço muita gente. A pessoa tem, nossa, eu tenho o dom da cura, eu tenho o dom disso, eu tenho o dom. A pessoa fala que ela tem um monte de dom de um monte de coisa, eu tenho o dom da palavra de sabedoria, tem que ver eu pregando. Aí a pessoa vive uma vida que o fruto, ou seja, o coração dela não frutifica aquilo que tem a ver com o que ela está falando. Ah, mas tem milagre. E daí, gente? Tem milagre. O diabo, ele também tem força para fazer as coisas. O diabo pode aparecer. A Bíblia fala, se ainda um anjo aparecer diante de você ali e dizer, lembra ali a palavra do anátema? Se dizer ao contrário ali da palavra, é anátema, é maldição. O diabo, ele é um anjo de luz. Hoje ele é um anjo das trevas. Mas ele tem poder de se materializar. Eu sempre falei para vocês. O diabo pode fazer o que ele quiser. Se ele causa doença, e a pessoa faz uma promessa assim, se você curar o meu filho, eu vou andar de joelho até tal lugar. Sabe, promessa? Quem já viu? A pessoa fala, o diabo fala o quê? Sério, você vai rastejar para mim? Tranquilo, eu mesmo coloquei a doença, eu tiro dessa área e põe em outra. Eu estava destruindo a saúde, eu vou destruir agora a vida sentimental. Porque ele enganou eu. E aí ele tem a pessoa para se rastejar para ele. O diabo ele pede como ele quer. Nem tudo aquilo que parece ser bom é bom. Às vezes é engano. Às vezes é engano. O diabo você faz, operação espiritual. Engano. O diabo se materializa. E vocês fiquem, espertos, porque vocês vão ficar sabendo do diabo se materializando logo, logo. Porque desde lá atrás eu já falo para vocês, quando Jesus estiver às portas mesmo, todo mundo vai ver ET. Quem é os antigos aí? Não falava? Porque é lógico. Quando Jesus levar a sua igreja, todo mundo vai falar assim, era verdade? Ia se converter todo mundo que ficou. Eles precisam inventar uma boa. Uma parte da população foi abduzida. É sério. O governo já está falando aí, olha, vai ter tantos tipos, não sei o que. A NASA está falando. Eu falei, tá às portas. Eu avisei antes. O diabo se manifesta, gente. Ele se manifesta como ele quer. Se ele quiser formar aqui uma pessoa para te enganar. Por isso que você tem que estar em espírito. Se você estiver no espírito, você não é enganado. Se você estiver no espírito, tudo é diferente. Você não vive no engano. E o fruto é o que testifica, é o que mostra, é o que prova. A Bíblia já fala, pelo fruto conhecereis. Ele fala que vai ter tantos falsos profetas, mas
pela forma como aquela pessoa vive, o que aquela pessoa prega, você vai saber identificar que aquela pessoa, opa, está errado. Está errado. Pelos frutos você conhece. Você entende? Então, o dom do Espírito, ele é poder. Mas o fruto do Espírito, ele é caráter. Repete comigo. O dom do Espírito, é poder. Mas o fruto do Espírito, é caráter. E é o fruto que vai provar o dom. Se o dom é. O verdadeiro Pentecostes, ele produz ambos. Não só o dom, mas o fruto que vai testificar. Não adianta a pessoa, eu falo em línguas, mas fala mal da vida do outro, teu coração todo errado, teu coração é isso. Eu tenho o dom da palavra, mas na hora de escolher arrancar o pecado, cede ao pecado, tem um pecado de estimação escondido. Tantas coisas a gente ouve falar que eu falo, meu Deus do céu. Como assim? Porque não sei quem, porque o obreiro tinha caso com um jovem e traía a mulher. Uma coisa absurda. Não existe. Uma coisa que você fala, não, pera. Como assim? Como assim? Então, entenda uma coisa. Muda o seu coração para que o Espírito Santo entregue todos os presentes dele para você. Para que não seja o diabo te enganando e você chegando no céu e tendo um susto. É isso, Senhor? Como assim? Mas eu fazia maravilhas em teu nome. Você consegue entender, gente? O batismo com o Espírito Santo real, ele é transformador. E ele começa a transformação pelo coração, pelo caráter, para depois transformar o altar, o ministério, porque os dons, ele é para edificar a igreja, a obra. Os dons é para edificar fora, mas o fruto, ele edifica dentro, ele edifica você. Então, isso aqui, o amor, a paciência, vai me edificar. E os dons, o dom da palavra, o dom da cura, eu vou ser usado para edificar a vida das pessoas. Por isso que isso vem antes. Porque você tem que estar cheio para você poder entregar. A palavra fala, pode um cego guiar outro? O que vai acontecer? Cai os dois no buraco. Você consegue entender? Os dois no buraco. O Espírito Santo, ele gera fruto. Fala assim, para a pessoa do seu lado. O Espírito Santo, gera fruto, para transformar quem nós somos. E nos presenteia com dons para transformar quem está ao nosso redor. Olha que coisa. Então, o fruto, ele mostra quem está governando a sua vida. Entende? E os dons mostram quem está capacitando o seu ministério. São duas coisas diferentes. Mas no fim, percebe que tudo gira em torno de quem? Do Salvador. Tudo gira em torno do Senhor. O Espírito Santo, ele não quer apenas visitar o seu coração hoje, neste culto, mas ele quer habitar em você, ele quer mudar a sua natureza para ele habitar aí dentro. E quando ele habitar aí dentro, você tem outra força, outra determinação. Por isso que a Bíblia fala para a gente ter paciência com os débeis na fé. A Bíblia fala isso, porque eu não sabia. Mas por quê? Porque é outro patamar. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem uma outra maturidade, uma outra força
não tem o Espírito Santo, ainda que esteja na caminhada, rumo, o Espírito Santo talvez já esteja com a pessoa ali do lado da pessoa, igual estava com os discípulos, igual Jesus falou, o Espírito Santo já está aqui, mas ele vai habitar em vocês. Você entende a diferença? Você está aqui buscando a Deus com todo o seu coração, é lógico que o Espírito Santo não está aqui. Talvez ele já esteja caminhando com você, você já entregou o seu coração, mas ele quer mais. Ele quer habitar. Você já sabe o que tem que fazer. Você vai ter que tirar do seu coração o que impede ele de entrar. Isso é decisão. Nós vamos buscar o Espírito Santo agora, mas nós teremos a ceia. Nós teremos a ceia do Senhor. E nós vamos pedir para o Senhor nesta ceia: Senhor, os seus discípulos não estão aqui, quem está aqui somos nós. Nós somos teus discípulos agora sentados à mesa junto do Senhor. Que esta ceia nos transforme. Amém?